Seja bem-vindo à Lily School. Hoje vamos falar de um assunto aqui que todo mundo tem dúvida. Todos os empresários que a gente vai falar em nossos projetos, todo mundo tem dúvida, não sabe o motivo às vezes do por que separar caixa e competência, pessoal. Então vou trazer aqui os principais aprendizados aí em mais de 30 projetos e também mostrar aqui alguns exemplos práticos, tá? Então se você quiser ficar até o final, entender de forma prática como que isso funciona realmente no dia a dia do empresário, esse é um dos principais motivos de você estar aqui. Então, gente, meu nome é Eric, sou sócio consultor aqui da Lily e hoje nós vamos ver exatamente tudo isso, beleza? Então, gente, seguinte. Então, gente, vamos lá. Seguinte, a ideia aqui é que vocês consigam, além de analisar de forma mais clara, entender os principais motivos, é você não ficar no achismo. É o que eu estou batendo muito na tecla no Instagram, você vai de achismo ou você vai de dados? Então a escolha é sua, não é de outra pessoa. Então esse é um dos principais pontos, tá? E uma das provocações que eu quero trazer aqui é até deste slide, tá? Esse slide aqui é do Giovanni Saraiva, que a gente estava no mastermind dele, ele trouxe esse slide para fazer uma provocação para outra coisa, mas eu trago para esta coisa aqui também, que é o assunto de maturidade financeira. Qual que é a idade da sua empresa? Ela é de 1 a 3 anos, então ela está na infância, ela está pegando tração, está entendendo, pivotando, e depois ela está indo para a adolescência. Como que está esse ponto aqui e se ela está indo para a maturidade? Então, a maturidade é o que separa ali os empreendedores de empresários. Então, eu acho que a gente precisa ter uma veia empreendedora, mas a gente precisa ter uma veia de empresário. A gente estava no G4 Valley esse último final de semana e uma das principais questões que o pessoal trouxe, os grandes empresários, foi quando eu virei empresário, foi o que fez eu ganhar mais dinheiro e ter uma empresa mais sólida e próspera. Essa provocação que eu quero saber. E por que eu trago isso, né? É isso que separa. Aqui é aquela questão que eu sempre trago aqui para vocês. Esses slides que vocês devem estar cansados de ver. Atrás de mim aqui está escrito Fonte Gartner, que vocês não conseguem ver, mas é uma das maiores consultorias do mundo. Então, o nível de maturidade analítica de uma empresa. Então, você já consegue entender de forma prática, muito fácil, o que está acontecendo, o que aconteceu, por que está acontecendo aquilo, o que vai acontecer e como podemos fazer algo acontecer, né? Se eu já olhar meus dados, eu consigo me antecipar a ele. Acho que as empresas que têm isso, né? Acho não, né? Tenho certeza que elas têm mais chances de sucesso. E, gente, o principal motivo de trazer aqui a diferença de caixa e competência é exatamente esse, né? O principal motivo é você não ter que fazer dívidas altas. Dívidas às vezes tem a questão de alavancagem, mas é você ter dívidas burras, né? Dívida e empréstimo aí que não deveria ter ali inicialmente. Então, você está conseguindo fechar ali no azul, né, seu resultado? Quanto que está dando? Qual que é a margem? Qual que é a margem do mercado geralmente para o seu segmento? Você tem noção disso? Então, essas provocações que eu quero trazer aqui com esses slides, tá? Então, a ideia é a gente entender essa diferença de caixa e competência. Eric, não tenho a mínima ideia dessa questão de caixa e competência. Então, vamos falar aqui, tá? Então, gente, em qualquer lugar, se você tem uma planilha financeira, qualquer questão aí, você deve ter lá descrição da sua conta, da sua despesa, por exemplo, imposto, o valor, coloquei um exemplo aqui, 254 mil, e aí você vai ter as datas, né? Vai ter a data de vencimento, e aí se ela não foi paga, não tem data de pagamento, mas se ela foi paga, tem lá a data de pagamento. Geralmente quando é sistema, ela já vem automático, e tem a competência. Muitas empresas que a gente faz ali um BI, as pessoas nem preenchem competência porque elas não sabem o motivo ou porque não tem uma orientação. Aí já vai para um quesito de gestão ali dentro, tá bom? Então eu gosto de isso daqui já me entrega um monte de coisa. Isso daqui já me entrega um monte de coisa. Por exemplo, eu já sei qual que é a descrição, já posso colocar em algum grupo, né? Toda vez que for imposto, eu vou jogar para um plano de contas. Aqui também tem plano de contas, né? Você consegue colocar qual grupo é aquela despesa ou receita também, beleza? Então, isso aqui é da onde começa, é onde nasce as suas entradas e saídas, beleza? Então,
gente, o que eu quero trazer aqui para vocês? Temos aqui duas diferenças. O DFC, tem gente que chama de DFC, tem gente que só chama de fluxo de caixa, mas demonstrativo de fluxo de caixa, e de DRE. Então, o demonstrativo aí do exercício, a diferença deles é exatamente essa competência. E eu vou explicar neste exemplo prático, que eu acho que o imposto é um dos mais fáceis de entrar na cabeça. O imposto, para quem é empresário aí, já sabe que ele é calculado baseado no mês. Então, se a gente está no mês de novembro, no dia 20 você vai pagar um imposto. Esse imposto é do mês de novembro? Responde aí. Não, né? Esse imposto não é do mês de novembro. Esse imposto é referente ao mês de outubro, porque o mês de novembro nem fechou. Como que eu vou saber o imposto que eu vou pagar? E aí o regime tributário depende, mas a questão de imposto não vai mudar. Então, só no dia 20 que você vai pagar sobre o imposto daquele mês de outubro. Então, o mês 0, vamos chamar o outubro aqui, para o mês 1, que é novembro, aqui eu vou pagar o caixa da competência desse imposto. Nossa, Eric, não entendi nada. Então, deixa eu pegar alguma coisa aqui para ficar o mais claro possível. Deixa eu pegar aqui. Então, gente, se eu tenho lá 254 mil, beleza? Esse daqui, ele é do mês de outubro. A competência dele é outubro. E o caixa dele é novembro. Vou pagar lá no dia 20 do 11 de 2000, vou colocar um ano 2029. Então, gente, isso aqui é importante para a gente conseguir calcular o DRE e o fluxo de caixa. Fluxo de caixa. E aí eu vou explicar agora para vocês as diferenças deles, tá bom? Então, Eric, por que os dois são importantes? Pô, mas eu não vou ter também aqui em novembro, eu preciso entender essa diferença? Precisa, porque você vai identificar problemas em fluxo de caixa e vai identificar problemas em DRE. E as maiores empresas do mundo, e as empresas que estão crescendo constantemente de forma próspera e sustentável, as duas têm esses pontos. Ou ela entende que se é o momento certo dela ou não, tá? Então, lembra que eu falei de maturidade? Então, gente, DRE, o que acontece? Eu tenho alguns exemplos aqui para trazer para vocês. Vou começar pelo fluxo de caixa que já está carregado aqui, beleza? Então, o fluxo de caixa, gente, tem um exemplo bem simples. Esse exemplo aqui, ele é até por planilha. A gente tem muitas empresas que estão começando, que dizem, Eric, eu tenho planilha, tem como trazer aqui automático algum fluxo? Tem, então eu consigo ver umas receitas ao longo do prazo. Aqui para o top clientes a gente consegue ver pela planilha também. Se eu tenho um custo variável, custo fixo. Aqui eu consigo ver o saldo, né? Então receita, custos, margem bruta. Eu consigo ter essa visão de DRE também? Consigo. Mas a de fluxo de caixa é a primeira que você deve ter. Então, isso daqui é um exemplo mais gráfico disso, né? Então, tem um exemplo aqui que eu gosto de trazer, que foi um dos que deram mais resultados financeiros, né? A gente, com uma lista de contas a pagar e uma lista de contas a receber, eu já consigo calcular um fluxo de caixa. Ele foi um dos primeiros dashboards, por isso que o designer está meio capenga aí em relação aos design premiums que a gente está trazendo, mas eu quero trazer conceito. E ninguém tira da gente conceito, porque conceito traz resultado. Beleza? Então tá vendo aqui? Despesas, receita e a receber. O a receber é o azulzinho. Então olha que bacana. Aqui eu já tenho até uma predição. Já está me dizendo quanto que já está previsto entrar e quanto está previsto sair. E o saldo aqui dentro. Então se eu entrar no mês de setembro, eu consigo ter uma noção aqui até por dia. E saldo, Eric, que tem esse gráfico atrás de você aqui, ó. Eu consigo ver? Consigo também. Então deixa eu até sair da frente aqui para vocês verem. Puto, dia 20 é um dos piores dias. Então o que eu vou fazer aqui para ajustar o meu caixa? Aí eu posso clicar aqui e entender melhor o que eu tenho aqui dentro. Ó, folha de pagamento, tá vendo aqui ao lado? Então olha que interessante, isso aqui já me disse. E aí, pessoal, tenho contas a pagar. Então, pô, quem que eu tô devendo, né? E quanto que eu tenho para pagar já para o próximo mês? Eu já preciso buscar 300
Opa, eu preciso buscar 300 mil reais aqui. Então o que eu vou fazer para conseguir buscar? Então já tenho a vencer R$1 milhão em setembro, eu já sei isso. Pô, o quanto que isso dá uma vantagem estratégica para você entender e montar a sua estratégia em cima disso, né? E aqui temos o contas a receber. Quem que está inadimplente? Qual que é a taxa de inadimplência desses clientes? Pô, esse aqui é o que mais paga, mas como que está essa taxa dele? Será que eu estou pagando a operação dele? Então, essas questões fazem a gente dar resultado. E, gente, o principal motivo, aqui como eu falei, é vocês não fazerem ali investimentos desnecessários. E com esse... não é desnecessário, você tem que fazer aquele investimento, mas será que dessa forma você vai conseguir pagar? Como que está esse fluxo ao longo do tempo? Beleza? Então isso daqui é uma visão mais de fluxo de caixa. É quando você tem ali a data que entrou e a data que saiu. É igual você aí no pessoal, na pessoa física. Quanto que entrou, quanto que saiu. Beleza? Então sobre DRE, gente, vamos lá. Vamos lá para um exemplo de DRE aqui da gente, da nossa plataforma aqui. Carregando. Então, gente, antes de carregar o DRE, o que é o fluxo de caixa? Só para a gente contextualizar. O fluxo de caixa ele dá um poder ali de entender exatamente como está essa saúde da empresa. Você pode se preparar para garantir que o dinheiro estará lá quando for preciso. Beleza? Então, a diferença prática é que o caixa mostra o dinheiro em movimento e as projeções. Certo? Ah, Eric, mas como que eu sei que eu vou gastar? Você já sabe que você paga a conta de luz, você sabe que você paga salário, então você pode fazer uma projeção, depois você ajusta para ficar na linha, tá? Então esse aqui é um exemplo de DRE que a gente tem, tá? Então, pô, eu acho bem bacana trazer ele, porque com uma simples visão você já consegue ver todas as linhas aqui dos seus planos de conta com os cálculos, né? Então, qual que é o realizado, qual que é a análise vertical, análise horizontal dele, eu consigo ver isso por filial, porque isso aqui é difícil calcular, né? Então, se você está preenchendo corretamente, isso aqui fica muito fácil de você extrair. Pô, Eric, mas eu nem preencho esses dados, não sei nem por onde começar. Por isso você precisa puxar os seus dados, para você fazer uma engenharia reversa e saber onde você não está preenchendo. Beleza? Então, gente, esse aqui é um DRE que ele mostra situações diferentes. Tem gente que pergunta, Eric, qual que é o momento certo de você analisar um DRE? O momento certo de analisar um DRE é quando você vê a necessidade de ter um DRE. Eu sempre começo pelo fluxo de caixa. Porque, pô, se eu ver quanto que está entrando e quanto que está saindo de uma empresa, eu já consigo ter uma noção sobre a saúde dela. Pô, Eric, mas eu não estou conseguindo ter uma visão diferente. Aí me acende um alerta que é um problema que é de DRE. Então eu só puxo o DRE quando eu vejo que tem problema em relação a ele, para ver se a operação está saudável, tá? Então, gente, de forma clara e pragmática aqui, até busquei trazer aqui de uma forma bem prática, tá? Então, o caixa é como você controla e projeta o dinheiro aí da sua empresa. Ele te ajuda a entender o presente, o momento aqui presente, e planejar o futuro, com base nas entradas e saídas reais. Então ele é uma bússola ali para você conseguir ver o futuro e controlar o seu dinheiro de uma forma palpável, ok? Já o DRE, o que acontece? Ele revela se a operação da empresa está saudável ou não. Então, o que deveria ser daquele mês? Ele está saudável? A minha operação está se pagando? Qual que é realmente o lucro daquele mês? Então, ele considera ali receitas e despesas geradas, mesmo que o dinheiro ainda não tenha entrado ou saído. Então, aqueles parcelamentos, né? Pô, vou fazer um parcelamento aqui, 20 mil reais e dividir nos meses, 100 mil reais, 1 milhão de reais e dividir entre os meses. Pô, como que tá isso, né? O DRE, ele entra tudo naquele mês e o parcelamento entra no fluxo de caixa. Então, uma frase de impacto para vocês guardarem aí. Competência é um mapa que mostra se você está indo no caminho certo ou direto para o prejuízo. Então, por que é importante os dois juntos? Com caixa, você evita sustos no curto prazo e com a competência você garante que a empresa está lucrativa no longo prazo. Então, você viu que são visões diferentes? Então, às vezes eu explico, as pessoas fazem assim e depois elas perguntam de novo. Vocês precisam entender no dia a dia. Gente, não é fácil, tá? Então, pô, é fácil entender o que entra e o que sai. Mas o DRE, eu acho que é uma visão mais... Tá vendo que tem uma maturidade analítica para chegar lá? Por isso que eu falo isso. E a gente usa uma metodologia aqui dentro, que é a metodologia DNA, que é dados, nexo e ação.
A gente coleta informação, entende onde estão os dados, a gente analisa, entende as hipóteses, né, para ver o que está dando certo, o que está dando errado, por que está dando errado, e depois a gente toma ação, para a gente sair do gráfico bonitinho aqui e a gente ir para uma ação prática, porque o que mexe ponteiro, o que mexe resultado é a ação, não é o dado mostra o caminho, tá? Então você precisa tomar ação específica. E gente, isso aqui, usando essa metodologia, já reestruturamos áreas de back-office da área financeira, ajustamos, entendendo a questão de inadimplência, tivemos que contratar uma pessoa ali. Então, tá vendo? Por que eu tenho que contratar? Por conta de demanda. Não, porque a gente percebeu que a inadimplência era um problema. Precisamos treinar em relação à cobrança. Por quê? Porque a gente percebeu que cobrança era um problema. Então, você viu que as ações são mais assertivas? Eu só faço questões em cima de algo que dá problema, porque aí você arruma todo o restante. Beleza? Erros comuns aí que eu vejo. Os líderes só olham para a caixa e ignoram os compromissos futuros. Eles acabam tapando os olhos e ficam cegos aí na operação. E olhando para analistas de BI, né, eles criam relatórios às vezes que não vão te dar uma operação estratégica, né, uma visão estratégica. Quem tem mais valor é quem gera uma visão estratégica, não só quem entrega um bicho de 7 cabeças. Quem entregar isso aqui para vocês é ok, eu preciso entregar uma visão estratégica para vocês. E empresas que não projetam entradas e saídas, né, eles vivem o curto prazo eterno. Então, acho que isso aqui é mais os erros comuns que acontecem, ou negligenciar essas questões também, tá? E alguns mitos é que o faturamento alto ele gera resultado, mas não necessariamente. Nós temos o lucro que importa, é o dinheiro no bolso. E se o caixa está positivo, está tudo bem, né? Não necessariamente. Então, às vezes, a sua operação não está saudável e nos próximos meses e anos você vai ter algum problema ali dentro, beleza? Então, gente, ter caixa é sobreviver, ter competência é garantir que sua empresa vai prosperar, certo? Então, agora é com vocês. Se vocês precisam de uma ajuda, além disso tudo, coloquem aqui embaixo, tá? Uma questão que aí agora eu vou revelar para vocês. Temos uma planilha, mas isso é para outro momento. Só vou colocar se vocês pedirem aqui nos comentários, tá? Então, se você gostou do vídeo, clique aqui no like, clique aqui em se inscrever, gente, que vai apoiar muito o nosso canal. E se você quiser essa planilha aqui, que eu faça outro vídeo sobre como que eu projeto para o próximo ano o meu resultado. Eu já falei sobre isso, mas eu tenho uma planilha padrão aqui, eu posso falar um pouco sobre ela, e ela projeta fluxo de caixa e DRE. Ela tem os dois, tá escrito DFC ali, mas é DRE. Beleza? Então tem as duas visões de uma forma prática também. Então, gente, agora é com vocês, tá? Então comece onde vocês estão, organize seu caixa, crie projeções e analise a sua competência. Se precisar, eu sempre falo, não tem nada, comece por uma planilha. Já tem planilha, não está suficiente, vá para um sistema. Eric, estou com um sistema aqui, estou preenchendo certinho, busque o dado ali, o fluxo de caixa. Então, gente, você precisa olhar o dado de forma estratégica, de cima, não só preencher corretamente. Então, aí vai para esse caminho. Gente, fiquem atentos aqui à descrição, tá? Então, as descrições aqui embaixo do nosso vídeo vai ter novidades logo menos. Vamos colocar mais links, mas também tem aqui o nosso e-mail. Caso você precise de ajuda nessa questão para dar mais resultado. Então, gente, se você não analisa isso, você não dá resultado, beleza? Então, vamos trazer aqui mais dúvidas. Isso aqui foi algo que trouxeram aí em caixinhas de perguntas, que a gente abre ali com alguma frequência e foi importante para trazer, e surgiu no dia a dia, né? A gente fala que o nosso dia a dia, os projetos que nós executamos são as nossas, o nosso campo de batalha. Então eu não estou trazendo algo que é teórico aqui para vocês, estou trazendo algo do dia a dia e que deu resultado, certo? Esse é um dos nossos dilemas e valores. Valeu, gente, tamo junto.